Eu sou Carla, promotora de justiça, estou na coordenação do Centro de Apoio em Defesa da Saúde do Ministério Público Estadual do Piauí. Hoje temos a honra de receber o Dr. Alex Aragão, farmacêutico, coordenador de medicamentos da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí, para um bate-papo que integra o projeto MPPI na garantia do direito à assistência farmacêutica. Dr. Alex, é um prazer recebê-lo. Gostaria que o senhor fizesse sua apresentação, falasse um pouco do senhor e do órgão que o senhor representa. Doutora Carla, antes de mais nada, gostaria de agradecer em nome da Divisa o convite para fazer parte desse bate-papo. Tá? A Divisa, ela cumprimenta também os ouvintes. A Divisa é um órgão que representa o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a nível de estado do Piauí. É um órgão regulador que é o garantidor da chegada até o cidadão comum de medicamentos, de produtos com qualidade e segurança, da chegada de serviços também com qualidade e segurança. Tá? Então lá nós somos uma equipe composta de vários farmacêuticos que trabalhamos diuturnamente no sentido de garantir essa segurança e essa qualidade para a população. Dr. Alex, quais medicamentos podem ser dispensados nas unidades básicas de saúde, mais conhecidas pela população como os postinhos? Os medicamentos que devem ser dispensados, antes de mais nada, são medicamentos que têm um registro no Ministério da Saúde. Esses medicamentos têm que estar devidamente regularizados junto ao órgão nacional, tá, do Ministério da Saúde. Esses medicamentos também têm que estar num prazo de validade que garanta o tratamento, ou seja, que o usuário consiga chegar ao final do seu tratamento. Tá? E sempre esses medicamentos devem estar acompanhados também da bula, devem estar em suas embalagens originais e acompanhado de bula, para, havendo necessidade, o usuário poder fazer uso dessa bula para auxiliar na compreensão da utilização desses medicamentos. Sobre o prazo de validade, o que é o prazo de validade que permita completar o tratamento? O prazo de validade que permite completar o tratamento é o medicamento ter uma validade que esteja em harmonia com a prescrição. Tá? Ou seja, a prescrição muitas vezes refere-se a 10 dias, refere-se a 30 dias, então a validade tem que alcançar até o final dessa prescrição. Tá? Existem medicamentos que você faz uso imediato. Mas existem medicamentos que você tem que fazer uso por alguns dias seguidos. Existem medicamentos de uso crônico, onde você usa por muitos dias. Então, quando se tem uma prescrição, essa prescrição deve estar em harmonia com a validade do medicamento que vai ser dispensado. Você não pode ter uma prescrição para 30 dias e a validade do medicamento, de repente, se esgota em 20 dias. Então, essa validade do medicamento tem que alcançar até a finalização daquela prescrição. E como o cidadão deve proceder se perceber que recebeu o medicamento com validade insuficiente para o seu tratamento? O cidadão deve se dirigir ao UBS, onde ele recebeu esse medicamento, onde esse medicamento foi dispensado para que ele apresente esse medicamento com a validade insuficiente para completar seu tratamento e seja feita a substituição nessa UBS por uma nova unidade do medicamento que tenha validade suficiente para completar o tratamento. Em caso de dúvidas quanto à forma de utilização do medicamento que ele recebeu na unidade básica de saúde, como o cidadão deve proceder? Se ele tiver dúvidas com relação à forma de utilização do medicamento, o cidadão deve procurar orientação na UBS, buscar o médico na UBS, para que antes até de iniciar o tratamento ou antes de continuar o tratamento, caso ele já esteja com o tratamento em andamento, ele deve buscar no profissional médico da UBS uma orientação, e caso ele não tenha acesso a esse profissional médico, ele pode buscar o farmacêutico, para que o farmacêutico possa orientar quanto à utilização. O importante é que o usuário não fique com essa dúvida, o que pode de repente ocasionar a utilização incorreta desse medicamento e comprometer o tratamento. Quem o cidadão deve procurar se perceber alguma anormalidade com seu medicamento, como, por exemplo, a presença de um corpo estranho ou uma cartela sem o medicamento? Como ele deve fazer?
Em situações de anormalidades como essa, de corpo estranho, de ausência do medicamento na embalagem, tá? O que é que o usuário deve fazer? Nesse caso, ele tem que procurar o órgão de vigilância sanitária do município onde ele se encontra, para que o órgão de vigilância sanitária faça a retenção desse medicamento e tome as providências a nível local e a nível nacional referente à comunicação do fato, tá? Porque uma vez que esse desvio de qualidade ocorreu nessa unidade, pode ter ocorrido em outras, que estão espalhadas em outras localidades, tá? No entanto, o paciente não pode ficar sem o medicamento. Então, como esse medicamento vai ficar retido no órgão de vigilância sanitária, é interessante o paciente solicitar algum tipo de documento para que, munido desse documento, ele possa retornar ao UBS e lá receber uma nova medicação para substituir aquela que ficou retida no órgão de vigilância sanitária. Perfeito. Como o farmacêutico pode diminuir o desperdício e as perdas de medicamento nas unidades básicas de saúde? De várias formas, um farmacêutico ele pode diminuir esse desperdício, essas perdas. Ele pode contribuir para uma padronização de medicamentos que sejam realmente mais, digamos assim, mais do cotidiano da população. Ele pode contribuir também no armazenamento adequado, que diminui também a perda de medicamentos. Uma coisa que é importantíssimo, ele trabalhar em cima da validade dos medicamentos. Às vezes você tem o mesmo medicamento com validades distintas. Então, de repente, fazer uso primeiro daqueles medicamentos cuja validade está mais próxima de se esgotar, para que você faça um uso racional aí, levando-se em conta a validade do medicamento. Tá? Então, todas essas são estratégias que o farmacêutico pode usar para diminuir esse desperdício. Uma outra situação também que pode acontecer, de repente, numa unidade básica de saúde, um medicamento, por ter um nome, de repente, de difícil entendimento em algum momento, o farmacêutico vai poder identificar que ele está lá sim disponível, enquanto de repente um leigo, uma pessoa menos qualificada pode não perceber que aquele medicamento está disponível porque o nome daquele medicamento não é o nome do cotidiano daquela pessoa. Então, são várias as formas que o farmacêutico pode estar colaborando com essa diminuição de desperdício e de perdas, né? Qual a importância do farmacêutico na dispensação dos medicamentos nas unidades básicas de saúde, doutor Alex? Antes de mais nada, o farmacêutico ele é detentor do conhecimento técnico na área do medicamento. Então, é um profissional o mais qualificado para estar orientando lá na ponta, porque ele tem esse conhecimento técnico. Ele também é um profissional muito acessível à população, ele é um profissional disponível. Ele tem uma linguagem mais simples, de fácil entendimento junto à população, certo? Então, é o profissional que vai poder está dando esse suporte ao paciente. E isso acaba repercutindo em quê? Na adesão ao tratamento. No momento que o paciente entende o que é o tratamento e qual a importância daquele tratamento e principalmente quais as consequências de não completar aquele tratamento, a gente tem aí uma maior adesão ao tratamento. Ou seja, um profissional mais acessível à população e ele pode esclarecer, né, conscientizar, educar a população da importância de manter o tratamento até o final. Não é isso, doutor Alex? Exatamente. E ainda vou além, doutora Carla. O farmacêutico ele pode até mesmo, em determinadas situações, ele ir até o paciente. Ou seja, ele pode fazer esse acompanhamento indo até o paciente para averiguar essa adesão ao tratamento. Então, por isso é que ele é hoje um profissional importantíssimo dentro desse momento aí da dispensação, do acesso ao medicamento por parte da população. Como o cidadão ele deve transportar e guardar os medicamentos de seu uso? São informações simples, mas que são muito importantes, né? Medicamento não deve ficar exposto à luz solar. Medicamento não pode ficar guardado em locais, em ambientes quentes, ou seja, às vezes você tem a cozinha da residência. Não é o local indicado para você guardar um medicamento. É uma área que vai ter fogão, vai ter em alguns casos tem micro-ondas, tem forno. Então você vai ter um calor excessivo ali. Deve-se evitar, por exemplo, basculante de banheiros, que o pessoal bota muito basculante de banheiros. Tá? Existem medicamentos que eles obrigatoriamente devem ser armazenados em geladeira, porque ele exige uma temperatura mais baixa. No entanto, tem que se tomar cuidado para não ter o congelamento, tá? E também o contrário deve se tomar cuidado. Medicamento que não é para ser armazenado em geladeira não pode ser armazenado em geladeira, ele tem que ser armazenado à temperatura ambiente. Então, todos esses cuidados são importantes para que você mantenha esse medicamento em condições seguras de utilização. Sobre o medicamento armazenado em geladeiras, se o usuário do SUS ele percebeu que sua geladeira quebrou e que ele não tem como armazenar aquele medicamento, como é que ele deve proceder?
Se ele de repente percebeu que sua geladeira quebrou e ele não tem onde armazenar, ele tem que buscar alguma alternativa. A alternativa que se tem, ele busca o UBS, para que o UBS o oriente. Muito provavelmente ele vai ter que fazer uso de um isopor com gelo reciclável ou algo do tipo, para que ele possa manter a temperatura desse medicamento. O importante é que um medicamento que exige armazenamento a uma temperatura de geladeira, ele não pode ficar armazenado a temperatura ambiente, porque torna ele sem condições de uso. Ou seja, o medicamento que é para ser armazenado em geladeira, sendo armazenado a temperatura ambiente, ele não vai ficar em condições de ser com segurança necessária para ser utilizado. Se a população perceber que esses medicamentos que são solúveis mudaram de cor, como é que ela deve... Um medicamento ele tinha uma cor mais branca e de repente ele estava mais amarelado. Como essa situação de mudança de cor, ela pode ser ocasionada por variáveis distintas muitas vezes, então o que é mais interessante, o que é correto se fazer? É o usuário buscar a UBS para relatar o que ocorreu, para que algum profissional da UBS qualificado possa avaliar o que ocorreu com essa medicação. E jamais protelar, ou seja, demorar a procurar a UBS, porque ele não pode fazer uso de uma medicação onde existe dúvida com relação à sua segurança. Perfeito, doutor Alex. E quais os cuidados o cidadão deve tomar ao consumir um medicamento? Cuidados também muito simples do nosso cotidiano. Lavar as mãos antes de fazer uso do medicamento, se certificar de que está usando o medicamento correto, ou seja, verificar se a embalagem do medicamento, verificar se aquele medicamento está dentro do prazo de validade, tá? Fazer uso do medicamento só em sintonia, em consonância com a prescrição, ou seja, em harmonia com a prescrição, seguindo a prescrição. Existindo dúvida, procurar a informação na UBS, procurar o seu médico, procurar o farmacêutico para orientar com relação a essa prescrição. Tá? Sempre consumir medicamentos de uso oral com água, evitar outros líquidos que possam comprometer a eficácia desse medicamento, certo? E uma coisa importantíssima, jamais interromper um tratamento por conta própria. Jamais interromper um tratamento por conta própria. Sempre, antes de fazer a interrupção do tratamento, buscar o profissional qualificado que possa orientar com relação a essa interrupção, essa possível interrupção de tratamento por algum motivo. Então, quais são os profissionais? Os profissionais que compõem a unidade básica de saúde, ou seja, os prescritores, os médicos que o atenderam e o farmacêutico, que é um profissional que vai estar sempre acessível, pronto para estar dando esse tipo de informação. E no caso, doutor Alex, que a pessoa está sentindo algum efeito colateral, uma dor de cabeça, alguma náusea, ou seja, algum comportamento fisiologicamente diferente do cotidiano dela, também o que ela precisa fazer? Essa situação ela pode ser uma situação esperada, né? Então, ela vai, mas se ela já souber que é algo esperado, com o uso daquela medicação, então faz parte do que já se esperava com o uso daquela medicação, certo? Agora, se for algo inesperado, ela tem que buscar a UBS, para que ela possa conversar com quem prescreveu a medicação, ou não conseguindo conversar com quem prescreveu a medicação, buscar algum profissional que possa prestar algum esclarecimento, onde normalmente o profissional que vai estar disponível para prestar esse esclarecimento é o farmacêutico. Certo? Que é quem deve estar na ponta lá fazendo a dispensação desses medicamentos, ou se não executando a dispensação desse medicamento, de fato, mas supervisionando essa dispensação. Ou seja, sempre o farmacêutico tem que estar dentro desse processo, controlando esse processo de dispensação, para que possa disponibilizar informações como essa. Né? De repente um paciente ter um efeito que ele não sabe se é um efeito esperado ou não pelo uso daquela medicação, e ele ser orientado para que ele possa ter tranquilidade e que ele acabe não abandonando o tratamento devido a algum tipo de reação que ele teve, que era esperado já com a utilização daquele medicamento. Doutor Alex, e quando a pessoa ela faz uso de mais de 5 medicamentos, que chamam-se de, às vezes pode acontecer um evento adverso, algum problema de saúde pelo um uso excessivo de medicamentos? Como a própria expressão nos traz, se o uso for excessivo, muito provável ele tem riscos, né, de ter algum tipo de problema. Mas o que a gente entende é que os prescritores, no momento que prescrevem esses medicamentos em uma única prescrição, eles têm ciência disso e eles vão estar
preocupados com essa utilização desses medicamentos de forma associada, digamos assim. Existem situações que são incompatíveis, né? Mas, no geral, você pode ter prescrições com mais de um medicamento. Agora, cabe ao prescritor avaliar essa situação, porque ele é quem vai estar direcionando a utilização desses medicamentos, então cabe a ele avaliar se cabe aquela prescrição com aquele número aumentado de medicamentos. Geralmente, observamos que tem o médico da unidade básica de saúde que faz a prescrição e a pessoa é direcionada também para especialistas, um ou mais especialistas, e fica uma prescrição do médico generalista da unidade básica e de 2 ou 3 especialistas, ou quando ela volta de alguma internação hospitalar, ou teve que ir para a porta de urgência, ou vai continuar com os medicamentos da unidade básica, além de medicamentos com prescrições de médicos de internações ou de médicos especialistas que não se comunicaram, que ainda é um desafio do SUS, ter uma comunicação entre todos os especialistas que avaliam aquele paciente. Nesses casos em que os médicos prescritores não se comunicaram, o que deve a população fazer para não chegar a esse conceito de uso indevido do medicamento, que é para tratar ou promover a saúde, se tornar prejudicial? Nesse caso, a comunicação ela é determinante, mas como muitas vezes, como a senhora bem colocou, essa comunicação pode não acontecer, é interessante que o usuário ele tenha toda a documentação de prescrição que ele vem recebendo de médicos diversos, certo? Para que ele sempre, ao procurar o médico seguinte, ele leve essas prescrições e apresente essas prescrições a esse prescritor para que ele tenha conhecimento do que aquele paciente já faz uso e possa daí tomar uma decisão em cima dessa informação que lhe foi passada. E no caso da urgência, ele teve um problema de saúde, entrou na urgência e esqueceu, não é, de levar os medicamentos e não sabe falar com o médico da urgência. Tem alguma orientação para o usuário nesses casos de urgência e emergência? Nesse caso, na urgência e emergência, sempre se a pessoa está consciente, a pessoa tem condições pelo menos de externar, né, informar que faz uso de outros medicamentos para que lá quem está atendendo esse paciente possa tentar buscar essa informação. E se esse paciente chegar inconsciente, algum parente, muito provavelmente, deve estar conduzindo esse paciente para aquela urgência, para aquela emergência. Então, nesse caso, aquele parente, é interessante que aquele parente passe essas informações, mesmo que não sejam informações precisas, mas essas informações chamam a atenção de quem está recebendo para que esses profissionais que estão recebendo aquele paciente possam buscar a informação com mais precisão, com mais exatidão. Isso, ou seja, por isso que também é importante o acompanhante, não é? No momento de alguma internação hospitalar, não é? Para poder auxiliar, não é? Até na cura, na cura esperada, não é? Que a pessoa está procurando assistência médica. Doutor Alex, eu agradeço muito a sua presença. Espero que a população entenda a importância do uso racional do medicamento. Falamos uso racional, queria até que o senhor explicasse para a população esse cuidado de realmente o medicamento tratar a saúde e não se tornar prejuízo à saúde. E a conscientização da importância do farmacêutico nesse processo de promoção, de prevenção e de recuperação da saúde da população. Daí porque a assistência farmacêutica é uma política pública desenvolvida no Brasil, com linhas traçadas em portarias do Ministério da Saúde, com todo um segmento técnico que deve existir da unidade básica de saúde ao hospital, a alta complexidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse conceito de uso racional do medicamento. Muito bom, doutora, a senhora colocar isso, é muito importante. Por quê? O medicamento, ele sendo bem utilizado, ele traz benefício. Ele sendo mal utilizado, ele prejudica. Certo? Então, o uso racional, na verdade, o que é? Usar o medicamento quando necessário, da forma correta, na quantidade correta, na dose correta. Tá? Então, é interessante que o usuário não pratique a chamada automedicação. Um vizinho usou, então serve para mim. Não vai servir. Certo? Ou seja, o que serve para um cidadão pode não servir para o outro.
Então, o que é que o usuário tem que fazer? Buscar nos locais adequados, nas unidades básicas de saúde, certo? O atendimento por profissionais que possam executar uma prescrição correta, tá? Que a dispensação seja feita por um profissional qualificado também, um farmacêutico lá na ponta, para que ele possa receber o medicamento correto, tá? E principalmente saber utilizar esse medicamento da forma adequada, tá? Então, a automedicação é algo que traz muito prejuízo para a saúde do cidadão, porque, volto a repetir, o medicamento pode, ao invés de ser algo que vai trazer melhorias para o seu dia a dia, vai lhe curar de uma determinada patologia, ele pode até agravar e, em alguns casos, o uso indevido de medicamento pode levar até a óbito. Ou seja, então, é algo extremamente relevante e importante a atenção que temos que ter com esse uso racional de medicamentos. Obrigada. E espero que a população, a partir de agora, dessa entrevista, dessa conscientização, tenha mais um alerta, não é, de responsabilidade com toda a sua família quando existir uma prescrição de medicamentos para ser seguida. Doutora Carla, agradeço a oportunidade, tá? Em nome da doutora Tatiana Chaves, que é a nossa diretora, tá? E faço questão também de enfatizar que me referi à equipe de farmacêuticos que compõem nossa coordenação, mas que a vigilância sanitária também é feita por muitos profissionais das mais diversas áreas. Hoje nós somos uma equipe multiprofissional composta por profissionais das diversas áreas da saúde, profissionais de áreas técnicas diversas e que todos, em harmonia, trabalhando em conjunto, tentamos fazer com que a população tenha cada vez mais produtos e serviços com qualidade e segurança, e agradecemos a parceria com o Ministério Público do Piauí, que é relevante para que a gente consiga fazer chegar a nossa voz até os locais mais distantes do Estado. Então essa parceria eu acho que era sempre muito relevante entre os órgãos para que a gente possa privilegiar quem mais importante é nessa nossa conversa, que é o cidadão comum que está lá na ponta, muitas vezes desprovido de informação, desprovido de acesso a medicamento. Então esse é nosso objetivo e a gente agradece mais uma vez o Ministério Público por essa oportunidade. Encerramos nosso bate-papo, que faz parte do projeto MPPI na garantia do direito à assistência farmacêutica, e o objetivo é esclarecer, divulgar que a assistência farmacêutica é política pública séria e que precisa ser observada tanto pelos gestores que trabalham na saúde como pelo cidadão.